Fala pessoal, beleza? O tema de hoje é DR. Você sabe o que é um DR ou IDR? Pois é muito comum a gente ouvir o pessoal falar sobre DR e IDR. DR e IDR é a mesma coisa, é o interruptor diferencial residual. Só não confunda com DDR. DDR é o disjuntor diferencial residual, que seria a combinação, a fusão de disjuntor termomagnético com dispositivo residual. Certo, mas qual é a função do DR? A função do DR é prevenir a fuga de corrente. Ou seja, eventualmente alguém vai, coloca o dedo na tomada, coloca alguma coisa metálica na tomada e, por estar aterrada, iria percorrer uma corrente ali pelo corpo da pessoa. Então haveria uma fuga de corrente. Então a função do DR é proteger os usuários contra fugas de corrente, contra choques elétricos. Beleza, entendi. Mas qual é a disponibilidade? Quais os DRs que eu encontro no mercado? Eu vou encontrar DR bipolar, ou seja, como o nome fala, dois polos. Eu vou ter duas entradas e duas saídas, mas onde eu utilizo o bipolar? O bipolar eu vou utilizar basicamente em instalações monofásicas, como DR geral ou DR de circuitos terminais, mas eu também posso utilizar em instalações bifásicas um DR em situação de circuito terminal, onde eu vou passar com duas fases nele. Em instalações monofásicas eu passo com uma fase e um neutro, ou seja, os condutores carregados, que de fato vai passar a corrente elétrica. Então se você pega um DR e vê, ele vai ter um N representado por onde passa o neutro. Lembrando que se for uma instalação bifásica, um circuito terminal, no lugar desse neutro vai passar, obviamente, a outra fase. Em instalações bifásicas, eu ainda posso colocar, se for um DR geral, um DR tetrapolar, que ele vai ter 4 polos, onde eu devo seguir a sequência das fases, ou do neutro. Eu coloco o neutro, fase, deixa uma por última, se for bifásica. A Schneider é um fabricante que tem uma exclusividade que ela faz um DR já para instalações bifásicas, que é tripolar. Então é o único fabricante que eu conheço que faz de fato um DR tripolar. Mas em instalações trifásicas, se eu for colocar um DR geral, eu vou colocar um DR também tetrapolar, porque eu vou precisar passar com o neutro da minha instalação e as outras 3 fases da minha instalação trifásica. E numa instalação trifásica, se eu não optar por colocar o DR como geral, eu vou colocar DRs bipolares em circuitos terminais. Além de encontrar no mercado com relação à quantidade de polos, eu vou encontrar também com relação à sua sensibilidade. O de alta sensibilidade, que é o de 30 mA, que é esse valorzinho aqui, já a gente vai falar sobre esse gráficozinho aqui. O de 30 mA de alta sensibilidade, o seu objetivo é proteção total para os usuários da instalação, ou seja, para não levar choque. Ou seja, a mínima fuga, no caso a partir de 30 mA, vai disparar o DR desligando a energia. Mas a gente encontra no mercado também os de 300 mA, que eles são utilizados para evitar fugas que vão, porventura, gerar um incêndio, principalmente em situação de depósitos de materiais inflamáveis. Então, o de 300 mA é de baixa sensibilidade e 30 mA de alta sensibilidade, dando uma proteção total aos usuários da instalação. Certo, mas por que 30 mA? É isso que a gente vai ver agora. A gente tem esse gráfico aqui que vai de acordo com a periculosidade, por assim dizer, e os efeitos ao corpo humano devido à exposição a uma corrente elétrica em uma eventual fuga de corrente. Então a gente vai começar do menos perigoso até o mais perigoso. A gente tem a primeira faixa, que é essa azul, de 0 mA, ou seja, não tem uma fuga, até 0,5 mA. A gente tem uma situação perceptível, seria uma situação segura, entre aspas, de fuga. A pessoa não vai ter nenhum efeito colateral. A partir de 0,5 mA até 10 mA, a gente começa a ter contrações musculares. Então já começa o negócio a esquentar um pouquinho. De 10 mA a 40 mA, a gente passa a ter queimaduras no sistema respiratório. Então a coisa já vai ficando mais séria, cada vez mais que a gente for aumentando aqui a capacidade de a condução de corrente no corpo humano. A partir de 40 mA a 80 mA, a gente passa a ter queimaduras severas e fibrilação muscular no nosso corpo. E de 80 mA até 1 A, aí sim tem ataques cardíacos. A gente passa a ter pode vir a ter uma parada cardíaca. Então, com muitos estudos de muitos anos, o pessoal viu que as consequências no corpo já começavam a ficar severas, muito severas, em uma faixa de 40 mA a 50 mA, se a pessoa ficar exposta a apenas 1 segundo. Então, eles optaram por questões de segurança, reduzir para 30 mA como ideal para proteger os usuários. Então, por isso, nós encontramos os DRs de instalações residenciais ou quando tem usuários com fuga de 30 mA, ou seja, de alta sensibilidade. Tranquilo, mas e agora? Onde eu vou utilizar o DR? Eu vou utilizar no circuito de iluminação, no circuito de tomada de banheiro, em um chuveiro?
onde eu vou utilizar? Essa resposta você vai encontrar no item 5.1322 da NBR 5410. Fazendo um resumo, basicamente você vai utilizar DR em circuitos ou pontos que estão em áreas molhadas ou molháveis. E também, se eu tenho um ponto que ele pode ser utilizado em uma área externa, esse ponto precisa estar protegido, ou o circuito desse ponto precisa estar protegido por um DR. Uma observação importante: de acordo com a norma, os chuveiros precisam estar protegidos por DR, porque o chuveiro é um ponto elétrico que está em uma área molhável ou área molhada. Das duas, lá vai ter constantemente o risco de água entrar em contato com a parte elétrica. Porém, nós temos um problema: não é todo chuveiro que vai estar compatível com DR, mas sim os chuveiros blindados. Observação: existem os chuveiros ditos compatíveis com DR, porém eu, enquanto eletricista, já encontrei muito canto chuveiro dito compatível com DR que no primeiro momento que instalou com DR, ele disparou. Então, os que a gente encontra uma maior garantia são os chuveiros blindados. Certo, mas como eu vou definir a corrente nominal? A corrente nominal no meu disjuntor: 10 amperes, 25, 16, quais são as que tem? Então, a gente encontra no mercado a partir de 25 amperes. Mas aí como é que eu vou definir se é 25 amperes? Na NBR vai dizer que a corrente nominal do meu DR precisa ser superior ou igual à corrente nominal do meu disjuntor. Além disso também, a gente precisa entender o seguinte: a norma diz que o DR ele pode ser utilizado por um ponto, uma tomada. Eu posso proteger aquela tomada com o meu DR, como eu posso proteger todo um circuito por aquele DR, como um agrupamento de circuitos no mesmo DR. Só que se for um agrupamento de circuitos, obviamente, essa corrente nominal no meu DR tem que ser superior ou igual ao somatório das correntes de projeto de todos aqueles circuitos. O DR geral nada mais é do que um agrupamento de todos os circuitos daquela instalação. Uma observação importantíssima: o uso do DR não dispensa de maneira alguma a utilização de outros métodos de segurança, como por exemplo o condutor terra. É muito comum de encontrar por aí pessoas dizendo que estou utilizando o DR, não precisa fazer aterramento na residência. Muito pelo contrário, a norma diz que o DR não dispensa a utilização de outros métodos de proteção, como por exemplo o condutor de proteção terra. Mas será que o DR realmente funciona? Você já viu funcionando? Você já fez um teste? Você já viu ele disparando com a fuga de corrente? Pois é, eu vou mostrar para vocês na prática que um DR sim funciona, obviamente com fugas acima de 30 mA. Vem comigo que a gente vai ver na prática um DR funcionando aqui com a fuga de corrente. Bem pessoal, vamos ver que o DR realmente funciona. Vamos apresentar para vocês aqui esse experimento que é, para vocês compreenderem. Essa lâmpada vai ser a nossa pessoa, certo? Que vai porventura levar um choque aí, receber essa fuga de corrente. Aqui a gente tem o nosso DR protegendo, vamos supor que esse circuito, e aqui apenas o disjuntor no circuito, sem o DR. Então, vou ligar aqui, vocês vão ver que as lâmpadas vão acender, certo? Então, agora o que é que eu tenho? Eu tenho aqui um fio desencapado. Vamos supor que a pessoa vem aqui, e ela vai encostar a lâmpada que representa a pessoa. Está acesa, significa que a pessoa está sendo eletrocutada, que está passando a corrente elétrica nela e não houve o interrompimento da energia, da corrente elétrica. Então, a gente tem uma situação sem o DR. A mesma coisa se alguém pegar alguma coisa metálica e colocar aqui na tomada. A gente tem a mesma situação. Já se eu vou para um circuito onde tem a proteção do DR, lembra que ele tem um botão teste, se apertar, ele aciona. Então, a lâmpada desliga e ele desliga a passagem da corrente. Então agora a pessoa vai, porventura, encostar no fio desencapado. Olha o que acontece. O DR disparou. Mais uma vez. Vai ter uma fuga maior do que 30 mA, ou igual. Então ele vai disparar. Reparem o seguinte. A pessoa pode sentir o choque elétrico, porque vejam a lâmpada na minha mão que representa a pessoa. Ela vai acender, vai dar uma piscada e vai haver depois o desligamento. Tá vendo? A pessoa pode sentir a sensação de choque, porém ela não vai ficar eventualmente colada na rede, porque vai ter a interrupção aqui, o seccionamento dos condutores carregados do meu circuito. Observem outra coisa. Se eu coloco depois do DR, ele dispara. Mas antes do DR, ele não vai disparar. Reparem. Porque não tem a proteção do DR. A proteção do DR só ocorre após o meu dispositivo de segurança. Então, depois dele, tem um interrompimento. Beleza? Então, a gente conclui que com o DR a gente tem mais segurança de fato. Ele funciona. E aí, pessoal? Gostaram? Viram que ele realmente funciona? Pois é.
É isso aqui que eu queria falar para vocês sobre DR, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, de comentar aqui uma dúvida ou dar uma sugestão de tema. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E a gente se vê no próximo vídeo com o próximo tema, um assunto bem legal, de forma bem dinâmica para vocês. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Abraço!